Sejam muito bem-vindos ao canal Clássicos de Mistério e Suspense. Hoje embarcamos no ano de 1935, quando Agatha Christie nos leva a um dos cenários mais improváveis para um crime: o céu. Em Morte nas Nuvens, o detetive Hercule Poirot está a bordo de um voo entre Paris e Londres quando uma passageira morre, e ninguém viu nada. Um crime cometido nas alturas, sem ruído, sem rastros, e com o assassino provavelmente ainda a bordo. E agora está na hora. Vamos começar. Morte nas Nuvens, de Agatha Christie. O sol brilhava intensamente sobre o aeródromo de Le Bourget, enquanto os passageiros embarcavam no Prometheus, com destino a Croydon. Entre eles estava Jane Grey, uma jovem serena por fora, mas com pensamentos agitados por dentro. Ela ocupou o assento 16, determinada a ignorar o homem à sua frente, cujo rosto despertava uma lembrança recente e confusa de uma mesa de roleta em L'Épinay. A aeronave vibrava com uma energia contida. As conversas foram se apagando até virarem um murmúrio, enquanto os motores rugiram e o avião se elevou sobre a paisagem francesa. Havia 21 passageiros a bordo, distribuídos entre 2 compartimentos. Entre eles, havia todo tipo de vida. A altiva Lady Horbury, sua empregada Madeleine, a aristocrática Venetia Kerr, o observador Hercule Poirot, um médico nervoso polindo uma flauta, 2 arqueólogos discutindo e um escritor de romances policiais. A mente de Jane Grey vagava até o prêmio da rifa que lhe dera 100 libras, e com isso, umas férias rápidas em L'Épinay. Certa noite, ao apostar sua última moeda na roleta, ela acreditou ter escolhido o número 6. Mas quando a bola parou, o homem à sua frente, um desconhecido bronzeado, com olhos azuis intensos, afirmou que a aposta vencedora era dele. Ele sorriu e cedeu, e Jane aceitou o dinheiro sem saber se havia cometido um erro ou recebido um presente do acaso. Agora, aquele mesmo homem estava sentado do outro lado do corredor, e Jane, desconcertada, evitou seu olhar. Ao redor dela, outras mentes lutavam com segredos e dilemas. Lady Horbury, frágil e inquieta por causa da cocaína, sentia um pânico silencioso ao imaginar um escândalo prestes a estourar em sua vida. Venetia Kerr transbordava desprezo. Poirot, embora parecesse dormir, observava silenciosamente as tensões e olhares ao seu redor. Quando o avião cruzou o Canal da Mancha, a tranquilidade tomou conta. Uma vespa, interrompendo momentaneamente a paz, zuniu pela cabine antes de encontrar seu fim. Serviram café. Os passageiros se voltaram para dentro de si mesmos, perdidos em tempestades pessoais ou pensamentos vagos. Todos, menos um. Na parte dianteira da cabine, quase despercebida em seu assento, Madame Giselle permanecia imóvel, com a cabeça levemente inclinada para a frente. Parecia apenas adormecida, mas não estava. Quando o Prometheus iniciou a descida, Henry Mitchell, o comissário de bordo sênior, passou metodicamente pela cabine, recolhendo os pagamentos e agradecendo com cortesia. Croydon estava a poucos minutos de distância, e o clima a bordo era relaxado, quase sonolento. 2 passageiros pareciam dormir: o homem pequeno de bigodes marcantes e a senhora idosa, vestida de preto pesado, sentada no fundo. Mitchell tentou acordar a senhora com cuidado, mas sua cabeça tombou de um jeito estranho. Sua postura profissional se desfez num instante de pânico. O corpo estava sem vida, os traços do rosto estranhamente imóveis. Ele chamou seu colega, Albert Davis, e os 2 sussurraram suposições assustadas. Talvez fosse um ataque, talvez estivesse apenas doente, mas a verdade pairava entre eles como um peso. Mitchell procurou discretamente um médico entre os passageiros. Um homem se levantou, dizendo ser dentista, mas outra voz,
calma e precisa, se apresentou como Dr. Bryant. Juntos, eles se aproximaram da figura imóvel no assento número 2. O exame foi rápido. A morte já havia ocorrido, de forma discreta e silenciosa. Provavelmente havia mais de meia hora. Um murmúrio curioso se espalhou entre os passageiros enquanto todos olhavam para a cena, com a serenidade quebrada. Ainda agarrado à esperança, Mitchell sugeriu que a mulher poderia ter morrido por um simples ataque, uma ideia familiar e estranhamente reconfortante. Dr. Bryant, sem confirmar nada, estava prestes a comentar quando Poirot notou uma pequena marca de picada no pescoço da mulher. A descoberta trouxe um foco imediato. Os Dupont, sentados por perto, se aproximaram curiosos. Jean Dupont, arqueólogo, lembrou da vespa que havia zumbido mais cedo e sugeriu uma picada fatal. De fato, Jean até mostrou o inseto esmagado que havia caído em seu pires de café como prova. Bryant admitiu a possibilidade. Uma picada de vespa combinada com fraqueza cardíaca poderia explicar uma morte tão rápida. A sugestão, embora especulativa, trouxe um breve senso de encerramento. O comissário pediu que todos retornassem aos seus lugares, pois o avião se preparava para pousar. Mas Poirot, ainda não convencido, apontou com a ponta de seu sapato brilhante para algo escondido sob a barra da saia da mulher. Abaixando-se, ele pegou o objeto com uma pinça, uma falsa vespa, feita de seda laranja e preta, com um espinho manchado preso. Não era um inseto, mas uma imitação. Um suspiro escapou de Mr. Clancy, o empolgado escritor de romances policiais, que reconheceu o objeto com reverência. Era, sem dúvida, um dardo de zarabatana, provavelmente de origem sul-americana, envenenado com uma substância usada por certas tribos indígenas. Poirot concordou com a voz séria. A morte não foi natural, nem acidental. O avião desceu suavemente, circulando os céus de Croydon. Os passageiros balançaram em seus assentos. Em poucos instantes tocariam o solo. Mas a verdade já havia pousado entre eles. O assassinato tinha voado pelas nuvens ao lado deles. Assim que a aeronave pousou em Croydon, o controle passou silenciosamente do comissário e do médico para um homenzinho abafado, cuja presença agora irradiava autoridade. Ninguém contestou suas instruções calmas. Os passageiros do compartimento traseiro foram mantidos a bordo, separados da parte dianteira já desembarcada, e o ar ficou carregado de uma crescente inquietação. Lady Horbury, indignada e imperiosa, exigiu ser liberada, mas o comissário manteve a firmeza. Seus protestos ecoaram pela fuselagem, acompanhados pela diversão sarcástica de Venetia Kerr. Pouco depois, um inspetor chegou, com voz seca e direta, e os passageiros foram conduzidos a uma sala reservada, não para a fila da alfândega habitual, mas para um desvio rumo à suspeita. A formalidade calma do inspetor escondia mal a gravidade do momento. Ele anunciou que estavam diante de um caso de assassinato. As reações dos passageiros variaram, alguns curiosos, outros escandalizados. Hercule Poirot, agora revelado sob suas várias camadas de cachecóis, assumiu naturalmente o centro da investigação. Dr. Bryant deu suas informações com profissionalismo controlado e estimou o horário da morte pouco depois das 15 horas. Poirot confessou que havia dormido, enrolado em seus cachecóis para se proteger do desconforto habitual durante o voo. O dardo envenenado, encontrado perto do corpo, apresentava sinais de curare, um agente letal e rápido, difícil de ser obtido por qualquer pessoa comum. Os comissários foram interrogados em seguida. Nenhum deles se lembrou de nada suspeito, embora ambos tivessem servido a mulher durante a viagem. O mais jovem disse que a viu pela última vez pouco depois das 14 horas, e os dois negaram ter visto o dardo ou mesmo a vespa que supostamente inspirou sua camuflagem. Poirot insistiu com gentileza, perguntando novamente sobre a vespa,
mas encontrou apenas rostos vazios. Passageiro por passageiro, os depoimentos foram colhidos. Lady Horbury e Venetia Kerr alegaram ignorância, oferecendo pouco além de irritação e lembranças vagas. Venetia se lembrava da Vespa, mas nada além disso. A suspeita recaiu brevemente sobre os franceses sentados perto da vítima, Monsieur Dupont e seu filho Jean. A aparência deles parecia encaixar-se numa narrativa mais exótica, mas Poirot descartou isso rapidamente, reconhecendo-os como arqueólogos respeitáveis voltando da Pérsia. Mr. Clancy, o entusiasmado escritor de romances policiais, tornou-se alvo de uma atenção desconfortável. Ele confessou possuir uma zarabatana, comprada para ilustrar um de seus livros. Embora estivesse nervoso, insistiu que seu interesse era puramente literário. Ele havia deixado seu assento apenas uma vez, para buscar um guia, e admitiu ter visto a Vespa, mas nada mais. Norman Gale, dentista, apresentou um relato calmo. Ele havia ido ao banheiro uma vez, mas garantiu que nunca se aproximou do fundo da cabine. James Ryder, um homem de negócios, disse que não ouviu nada em comum, apesar de estar a um assento de distância. Então, um policial entrou triunfante, trazendo a descoberta de uma zarabatana real escondida debaixo do assento número 9. Aquele assento, originalmente reservado para Poirot, havia sido cedido por gentileza para que duas mulheres se sentassem juntas. O assassino, sem saber da troca, escondeu ali a arma do crime, tentando incriminar o próprio detetive. Poirot comentou com leve ironia: esconder a zarabatana embaixo de seu assento era de fato uma jogada astuta. A última a ser entrevistada foi Jane Grey, contida, mas nervosa. Ela explicou sua presença. Havia ganhado um sorteio que pagou sua viagem a L'Épinay. Admitiu ter reparado na mulher morta anteriormente, apenas por causa de sua aparência severa. Não viu nenhum dardo, nem comportamento suspeito, apenas a Vespa. O inspetor refletiu em voz alta sobre o absurdo do crime, murmurando algo sobre escritores de romances policiais com imaginação perigosa. Poirot notou uma etiqueta de preço rasgada ainda presa à zarabatana. Isso sugeria que o objeto não vinha de uma selva distante, mas talvez de uma loja de curiosidades. Esse detalhe, pequeno e sem importância para os outros, brilhou na mente de Poirot como uma pista esperando para ser compreendida. Ao fim dos depoimentos, o enigma permanecia embaraçado e obscuro. O inspetor acreditava que estavam atrás de um homem familiarizado com armas exóticas, alguém ousado o suficiente para contrabandear a morte pelos ares. Mas Poirot buscava algo mais sutil. Ele ainda não sabia o que era, mas tinha certeza de que já havia se revelado. A audiência sobre a morte de Marie Morisot, conhecida profissionalmente como Madame Giselle, atraiu uma multidão considerável. O caso havia capturado a imaginação do público. Um assassinato audacioso cometido no meio do ar, com nada além de um sussurro de movimento e um dardo envenenado. A sala do tribunal estava carregada de expectativa, enquanto testemunha após testemunha relatava sua versão dos fatos. Alexandre Thibault, seu advogado, descreveu Madame Giselle como uma agiota poderosa e discreta, atuando na Rue Joliette, em Paris. Seus clientes eram ricos, muitas vezes ingleses, e dizia-se que sua discrição absoluta a tornava indispensável para a elite. No momento da morte, ela era extremamente rica, e embora Thibault não conhecesse inimigos, sua profissão sempre despertava especulações. Henry Mitchell, o comissário sênior, declarou que ela parecia estar dormindo quando ele serviu o café. Apenas minutos antes do pouso ele tentou acordá-la, apenas para descobrir que estava sem vida. Ele nunca tinha visto a zarabatana antes e não notou nenhum comportamento suspeito. O mesmo foi dito por seu auxiliar, Albert Davis, cujas lembranças nada acrescentaram ao mistério. Dr. Bryant
especialista em ouvidos e garganta, confirmou que Madame Giselle estava morta havia pelo menos meia hora quando a examinou. Ele se lembrava de uma pequena marca de perfuração no lado do pescoço, mas se recusou a especular sobre a causa da morte sem análise adequada. O legista da polícia, Dr. Whistler, deu mais detalhes. A morte foi imediata, causada por uma toxina poderosa injetada diretamente na corrente sanguínea. O verdadeiro drama, porém, surgiu da análise do dardo. Mr. Witherspoon, especialista em venenos do governo, identificou traços de curare, mas a substância principal era algo muito mais raro, o veneno do boomslang, uma cobra sul-africana extremamente letal. Sua potência era tão intensa que até uma hiena havia desmaiado antes que a agulha fosse retirada. Esse veneno havia paralisado o coração da vítima quase instantaneamente. O sargento detetive Wilson confirmou que a zarabatana havia sido encontrada debaixo do assento número 9, sem impressões digitais. Poirot, convocado como testemunha, deu um breve relato. Foi ele quem encontrou o dardo no chão, exatamente onde teria caído do pescoço da vítima. Lady Horbury e Venetia Kerr prestaram depoimentos sem relevância, embora os jornais dessem mais atenção às roupas delas do que às palavras. James Ryder afirmou não ter visto nada. Embora na defensiva, admitiu que 2 passageiros haviam deixado seus assentos. Um deles era Clancy, o escritor de mistérios. Clancy se tornou uma atração momentânea ao retirar uma zarabatana do bolso do casaco, declarando com ênfase que não era a arma do crime. O tribunal repreendeu sua encenação, mas seu relato teve pouca utilidade. Jane Grey, calma mas visivelmente nervosa, respondeu com clareza. Ela lembrava vagamente da falecida e negou ter visto a zarabatana. Os Dupont, pai e filho, disseram não ter notado nada, embora Jean tivesse matado uma vespa que o incomodava. Negaram conhecer a mulher ou qualquer tribo que usasse veneno de cobra dessa forma. O legista se dirigiu ao júri com seriedade solene. Aquilo não foi acidente, nem suicídio, foi assassinato, cometido em um espaço confinado, com o assassino sentado entre eles. A arma foi usada diante de todos, e ainda assim ninguém a viu. A zarabatana, o dardo envenenado, a marca no pescoço e o silêncio dos passageiros pintavam uma verdade impossível, mas inegável. Ainda não havia respostas, apenas um espanto sombrio. O júri, inicialmente incrédulo demais para formular um veredicto coerente, foi lembrado de sua obrigação. No fim, declararam que Madame Giselle morreu por envenenamento, mas que não havia evidência suficiente para identificar a mão que causou sua morte. Concluíram que o assassino permanecia oculto. Mas talvez não por muito tempo. Quando as portas do tribunal se fecharam atrás dela, Jane Grey saiu para o ar livre, ainda sentindo o peso do veredito do inquérito. Ao seu lado, Norman Gale acompanhava seu passo, intrigado pelo enigmático bilhete que o legista se recusou a reconhecer. Antes que pudessem refletir mais sobre isso, Poirot apareceu, divertido e autoconfiante, dizendo com ironia que o bilhete rejeitado o havia acusado do assassinato. Apesar do tom leve, a sugestão pairou no ar com um peso desconfortável. Decididos a se afastar das cenas mórbidas, Jane e Norman procuraram refúgio em uma casa de chá tranquila. Diante de xícaras fumegantes, compartilharam suas angústias pessoais. Jane temia que seu envolvimento em um caso de assassinato pudesse afetar seu emprego, enquanto Norman refletia que seus pacientes talvez hesitassem em confiar num dentista associado, mesmo que inocentemente, a um crime violento. Entre os dois, o riso e o constrangimento surgiram, suavizados por uma sensação crescente de companheirismo. A leveza logo foi interrompida por um repórter de um jornal sensacionalista, oferecendo dinheiro em troca do relato do ocorrido.
Jane recusou, sem interesse em transformar sua experiência em espetáculo. Norman fez o mesmo, com um tom mais ríspido, rejeitando a proposta do homem. Ainda assim, na edição seguinte, o tabloide publicou citações falsas atribuídas a ambos, transformando seu silêncio em declarações dramáticas para o público. Sozinhos novamente, Jane e Norman voltaram à questão central que os assombrava desde o voo. Quem matou Madame Giselle? Refletiram, como se iniciassem sua própria investigação. Eliminaram os comissários, a distante Lady Horbury e a severa Venetia Kerr, mas não conseguiam encontrar um culpado plausível. Os franceses haviam viajado bastante, o que os tornava suspeitos prováveis, talvez até demais. Mr. Clancy, com sua confissão de possuir uma zarabatana, parecia inocente justamente por ter voluntariado essa informação. E o enigmático Mr. Ryder continuava sendo uma figura obscura, cujas motivações, se existissem, permaneciam ocultas. Enquanto analisavam cada possibilidade, Jane admitiu corando que estava tão distraída durante o voo que mal notou qualquer coisa além do homem com o suéter azul lavanda, o próprio Norman. A revelação o agradou. Confirmava que a conexão entre eles havia começado antes que a sombra do assassinato caísse sobre o grupo. Mas essa sombra ainda pairava. Norman lembrou que o assassinato nunca afeta apenas os culpados e os mortos. Ele lança ondas que alcançam até os inocentes. Ambos foram atraídos para algo maior do que conseguiam compreender. Seus nomes presos em uma rede de suspeita e mistério. Embora nenhum deles tivesse respostas, o caso havia despertado algo neles. Uma curiosidade, um vínculo, talvez até um propósito. Após o inquérito, Hercule Poirot se reuniu com o inspetor Japp, cujo tom provocador mal escondia a seriedade das suspeitas recentes. Embora o belga tivesse escapado por pouco da desconfiança do júri, seu orgulho profissional ainda estava em jogo. A reunião contou também com a presença de Monsieur Fournier, da Sûreté, um homem sóbrio e perspicaz, enviado de Paris para ajudar na investigação. Poirot sugeriu um jantar privado em seu apartamento para compartilhar descobertas e discutir estratégias, convidando também Maître Thibault, o advogado que representou Madame Giselle. Durante a refeição, evitaram falar do caso, preferindo apreciar uma seleção cuidadosamente preparada. Mas quando o café foi servido, a conversa voltou-se para a mulher morta e os segredos que ela escondia. Thibault admitiu que pouco se sabia sobre a origem ou a vida pessoal de Madame Giselle. Embora já tivesse sido bonita, uma doença deixou marcas em sua aparência, mas fortaleceu sua determinação. Ela construiu sua reputação com base em discrição e eficiência, emprestando dinheiro não com garantias tradicionais, mas com segredos comprometedores. Um sistema de inteligência particular que rivalizava com qualquer agência profissional em Paris. Antes de emprestar grandes quantias, Giselle reunia informações íntimas sobre seus clientes, políticos, aristocratas, profissionais, todos com reputações a proteger. Se o pagamento atrasava, ela usava esse conhecimento como forma de pressão, garantindo o recebimento das dívidas sem nunca recorrer à chantagem formal. Ainda assim, quando as obrigações não eram cumpridas, ela às vezes divulgava as informações, não por dinheiro, mas para manter sua imagem de mulher que não se deixava enganar. Fournier confirmou esses métodos, e embora estivessem à margem da legalidade, nunca houve provas suficientes para uma acusação. A frieza de Giselle era equilibrada por uma estranha honra. Ela mantinha a palavra com quem pagava, punindo apenas os inadimplentes. Suas táticas beiravam a chantagem, mas poucos tinham coragem de acusá-la. Ao falarem sobre sua herança, Thibault revelou que Madame Giselle tinha uma filha, Anne Morisot, de quem estava afastada e que ninguém conhecia. Apesar da ausência de vínculo, Giselle deixou a maior parte de sua fortuna,
estimada em mais de 100 mil libras, para essa filha, reservando apenas uma quantia modesta para sua empregada. Poirot comentou, não sem ironia, que Anne teve sorte de não estar a bordo do voo, pois poderia parecer uma suspeita evidente. No entanto, sua ausência física pouco reduzia a lista de possíveis culpados, já que alguém entre os passageiros sobreviventes claramente mentiu ao dizer que não conhecia Gisele. A conversa se tornou mais sombria quando Fournier revelou um fato perturbador. Ao saber da morte de sua patroa, a empregada Elise seguiu instruções rigorosas para abrir o cofre particular e queimar todo o conteúdo. Não restaram papéis, registros nem nomes. Gisele levou seus segredos para o túmulo, como prometido. Essa revelação chocou os investigadores. A destruição das provas, embora leal, também impedia que a justiça fosse feita. Gisele viveu segundo um código rígido e absoluto. Usava seu poder com precisão, equilibrando intimidação e integridade. Quando Maître Thibaut partiu, os três homens permaneceram em silêncio, refletindo sobre o legado paradoxal daquela mulher morta, uma chantagista com senso de honra, uma credora sem registros e uma vítima cujo maior trunfo talvez também tenha selado seu destino. Com a saída de Maître Thibaut, os três investigadores se inclinaram sobre a mesa, reunindo os fios dispersos do caso. 11 passageiros compartilharam o compartimento traseiro do Prometheus, excluindo a vítima. 2 comissários os atenderam. Entre esses 12, cometeu um assassinato tão audacioso quanto preciso. Japp dividiu as investigações. Os passageiros franceses ficariam sob responsabilidade de Fournier, os ingleses sob a dele. Mas o caso ia além de Paris, até as cidades costeiras da França, onde Gisele costumava passar o verão, conduzindo seus negócios secretos entre membros da alta sociedade. Eles precisariam descobrir onde ela esteve e com quem. A atenção se voltou para o ato em si, o uso surpreendente de uma zarabatana nativa, o dardo com o letal veneno de Boomslang. Japp desenhou um diagrama da aeronave, e o trio começou um estudo meticuloso da posição e das possibilidades de cada passageiro. Embora o próprio Poirot estivesse claramente inocente, ele insistiu em permanecer sob suspeita, um gesto ao mesmo tempo humilde e estratégico. Os comissários logo foram considerados improváveis, visíveis, envolvidos em suas tarefas e, em geral, sem acesso a venenos exóticos. No entanto, tecnicamente, tinham a oportunidade. Japp argumentou que o ato beirava a insanidade. Cometer um assassinato à vista de 10 passageiros exigia ou uma sorte extraordinária ou algum tipo de distração. Poirot discordou. O sucesso do crime era para ele prova de astúcia. Seja loucura ou genialidade, o assassino escapou de todos os olhares. Eles seguiram pela lista de passageiros. Jane Grey, uma jovem cabeleireira, parecia inofensiva, sem motivo, sem acesso a toxinas raras e fisicamente incapaz de dar o golpe. Norman Gale, o dentista, não era muito diferente. Sua profissão dava acesso a medicamentos, mas nada tão raro quanto o veneno de Boomslang. Venetia Kerr, elegante e aristocrática, talvez tivesse segredos, até dívidas. Sua posição permitia uma linha de visão distante para a vítima, mas executar o crime sem chamar atenção parecia improvável. Lady Horbury, por outro lado, trazia mais sombras. Dívidas de jogo e sua ligação com Gisele faziam dela uma mulher sob pressão. Ainda assim, nenhuma delas se moveu durante o voo. Nenhuma foi vista manuseando qualquer objeto suspeito. O diagrama, combinado com os testemunhos, deixava claro o quão limitadas foram as oportunidades do assassino. A atenção então se voltou para o Dr. Bryant, um médico da Harley Street com acesso a laboratórios e venenos, incluindo toxinas usadas em pesquisas. Sua presença dava um aspecto científico à investigação. Teoricamente, ele poderia ter obtido o veneno e usado a zarabatana.
Mas por quê? Perguntou Poirot. Ele não tentou fazer a morte parecer natural? Talvez tenha esperado conseguir isso, até que Poirot encontrou o dardo. Eles especularam sobre a existência de um momento psicológico, um evento planejado para desviar a atenção de todos no instante decisivo. Em um momento assim, uma adaga poderia ser sacada, um dardo disparado, uma vida encerrada sem ser notada. O assassino, se fosse inteligente, teria criado esse momento de forma deliberada. Clancy, o escritor de crimes, parecia agora mais suspeito do que nunca. Ele havia confessado possuir uma zarabatana e passou pelo assento da vítima. Seu conhecimento sobre crimes e venenos lhe dava tanto o motivo quanto o método, e seu comportamento excêntrico poderia muito bem esconder a astúcia. James Ryder, sentado diretamente à frente da vítima, deixou seu assento brevemente. Teoricamente, ele poderia ter cometido o crime ao passar, embora a presença dos distraídos Dupont tornasse isso improvável. A não ser, como observou Poirot, que a obsessão deles com cerâmica pré-histórica os tornasse cegos ao presente. Os próprios Dupont, pai e filho, eram arqueólogos experientes. Suas viagens pelo mundo tornavam possível que já tivessem tido contato com venenos de cobra. Ainda assim, Fournier garantiu sua reputação e dedicação acadêmica, embora nos tempos modernos nem mesmo os estudiosos estivessem acima de suspeita. Japp resumiu suas anotações, classificando os suspeitos por motivo, oportunidade e meios. Jane Grey e Gale estavam praticamente eliminados. Clancy, Bryant e talvez Lady Horbury permaneciam como suspeitos sérios. Fournier retornaria a Paris para investigar Elise, a empregada, e rastrear os passos de Giselle em busca de conexões esquecidas. Poirot, por sua vez, permaneceu pensativo. Um detalhe o incomodava profundamente: a localização da zarabatana. Ela foi escondida debaixo do próprio assento dele. Mas por que o assassino não simplesmente se livrou da arma? A resposta, refletiu ele, não estava na oportunidade, mas na psicologia. Esconder a zarabatana dentro da cabine exigia um risco deliberado. O assassino não agiu em pânico, mas com intenção. Havia talvez um motivo para ela ter sido plantada exatamente ali. Ele pediu a lista dos pertences de cada passageiro. Seus pensamentos começavam a formar um padrão, ainda vago, mas mais nítido. Em meio ao banal e ao trivial, uma verdade estava escondida. E Poirot estava se aproximando dela. Com calma e precisão, Poirot abriu o inventário detalhado dos pertences de cada passageiro a bordo do Prometheus. Cada item, de moedas a cosméticos, foi catalogado. Mas em meio ao comum, ele buscava o extraordinário. Algum fio esquecido que pudesse desfazer o mistério. Os pertences de Ryder refletiam um homem de negócios, anotações, compromissos, cartas de ansiedade e negociação. Os pertences de Dr. Bryant eram os esperados de um especialista da Harley Street, incluindo leituras literárias e instrumentos profissionais. A coleção de Norman Gale revelava modéstia e rotina, nada ameaçador, apenas vestígios casuais de uma breve passagem por Paris. Os Dupont carregavam marcas de sua profissão: revistas acadêmicas, esboços de cerâmica e hastes de cachimbos curdos. Curiosos, talvez, mas totalmente condizentes com suas atividades arqueológicas. Clancy, o excêntrico escritor, levava uma variedade de ideias rabiscadas para histórias, recortes de jornal, contas não pagas e um Bradshaw. No meio de tudo isso, estavam as sementes da ficção sombria. Os itens de Venetia Care eram elegantes e inofensivos: romances, lenços, fotos de spaniels. Jane Grey, sempre prática, levava um guia de frases, cosméticos e uma ficha do cassino. Os pertences de Lady Horbury, no entanto, revelavam algo mais profundo. Entre maquiagem e dinheiro havia um pequeno frasco rotulado como pó bórico, mas Japp, com olhar experiente,
afirmou que era cocaína. Para Poirot, essa revelação foi perturbadora, mas incompleta. Embora condenável do ponto de vista moral, ainda não se traduzia em assassinato. O assassino, ele refletiu, permanecia invisível não por falta de provas, mas porque algo sutil ainda não havia se encaixado. Ele releu o inventário em silêncio, depois mais uma vez, lentamente. Um padrão começava a emergir, delicado, ambíguo, mas sugestivo. Um item em particular o incomodava. Estava ali, como ele temia, mas pertencia à pessoa errada. A pista certa estava nas mãos erradas. Japp e Fournier, menos convencidos, vasculharam a lista em busca da mesma revelação e encontraram apenas confusão. Com as testas franzidas, questionaram o silêncio de Poirot. Mas o belga permaneceu reservado. Tinha uma teoria sem provas, frágil, e até que encontrasse base nos fatos, não a revelaria. A reunião terminou. Japp investigaria em Londres, Fournier voltaria a Paris, e Poirot, mais do que nunca, sentiu-se compelido a seguir adiante. Despediu-se dos colegas com cortesia contida, escondendo sob o véu do ritual sua mente em turbilhão. Sozinho, Poirot pôs ordem em seu ambiente. Era um gesto habitual que acalmava o caos interior. Então, pegando um exemplar da revista The Sketch, encontrou o que buscava. Uma fotografia de Lady Horbury, rindo ao sol em L'Epinette, com o braço em torno de um homem chamado Raymond Barraclough. Ele estudou a imagem com atenção, os olhos se estreitando. Algo na intimidade da pose, no contexto, no equilíbrio sutil entre charme e segredo, havia potencial naquela direção. Poirot pousou o jornal com reverência. O assassinato, ele sabia, muitas vezes andava de mãos dadas com o desejo e o desespero. E naquele fingimento ensolarado de alegria, ele vislumbrou uma sombra que valia a pena perseguir. O sol da manhã lançava uma luz dourada e serena no horizonte, e pela primeira vez, a famosa digestão sensível de Poirot não foi perturbada. A bordo do voo matinal para Paris, ele se sentou ao lado de Fournier, conduzindo experimentos curiosos e deliberados. Discretamente levantou um pedaço de bambu aos lábios e imitou o gesto de disparar uma zarabatana, atraindo a atenção de quase todos os passageiros. Os resultados foram claros. Cada ato, por mais sutil que fosse, não passou despercebido. Fournier, embora inicialmente desanimado, admitiu que o método de Poirot tinha valor. Não havia como um assassinato daquele tipo ser cometido abertamente, a menos que, como acreditava Fournier, o assassino tivesse agido num momento psicológico em que todos os olhares estavam voltados para outro lugar. Poirot concordou, embora sua mente seguisse numa direção paralela, mais sutil. A verdade, ele sugeriu, não estava no que foi visto, mas no que foi compreendido. Eram as pequenas células cinzentas, e não os olhos nus, que deveriam revelar o assassino. Ao chegarem a Paris, foram direto ao número 3 da Rue Joliet, residência e escritório de Giselle. O prédio sem graça não mostrava nenhum sinal da famosa moradora. Por dentro, o pequeno escritório sem janelas os esperava, lacrado pela polícia, vazio e impessoal. As gavetas da escrivaninha estavam sem nada pessoal, o cofre, antiquado, estava vazio. Não havia calor, nem sentimento, nada que revelasse o caráter da dona. Essa própria ausência, murmurou Poirot, já dizia muito. O foco se voltou para Élise Grandier, empregada e confidente mais próxima de Madame Giselle. Robusta, de olhos atentos e imperturbável, ela os recebeu com uma mistura de civilidade contida e desafio. Negou saber qualquer coisa sobre o assassinato de sua patroa, nem acreditava que ela tivesse inimigos. Mas sua lealdade a Giselle era intensa e emocional. Para ela, a agiota tinha sido justa e honrada. Dura, sim,
mas apenas com quem merecia. Elise falou da precisão de Gisele nas finanças, de seus pagamentos pontuais e de seus atos de caridade com doentes e pobres. No entanto, rejeitou qualquer ideia de que os clientes pressionados por ela tivessem motivos de vingança. Eles pediram dinheiro, pagaram, e se reclamaram, foi porque eram fracos. Gisele, para Elise, apenas esperava integridade em troca. Revelou que, embora Gisele fingisse usar o cofre do escritório, os papéis verdadeiramente sensíveis estavam escondidos em seu quarto, dentro de um bolso secreto costurado em um vestido. Foi dali, e não do cofre, que o envelope com os documentos comprometedores foi retirado e queimado, sem ser aberto, insistiu Elise, embora a dúvida pairasse no ar. Fournier a pressionou com firmeza e gentileza, apelando para seu senso de justiça, perguntando se ela tinha lido ao menos uma página antes de jogar tudo ao fogo. Elise negou com veemência, quase indignada. No entanto, Poirot notou o rubor em suas bochechas e a intensidade contida no olhar. O que quer que estivesse dentro daquele envelope, chantagem, segredos, motivações ocultas, agora era cinza. E assim, o nevoeiro que cercava o assassino permanecia espesso. Mas as sombras tinham se movido ligeiramente. Ali, no silêncio de um quarto fechado e nas palavras leais de uma empregada, a verdade havia se agitado. A atmosfera no pequeno e abarrotado cômodo ficou densa quando Fournier percebeu que Elise, embora cooperativa, realmente não havia lido os papéis que destruiu. Sua lealdade, nascida da gratidão e de um vínculo antigo com Madame Gisele, permanecia inabalável. No entanto, para a polícia, sua obediência honrosa aos últimos desejos da patroa representava uma perda trágica de provas valiosas. Insistindo um pouco mais, Fournier perguntou se Elise se lembrava de algo sobre os clientes. Ela confessou com cuidado que, embora Gisele nunca tivesse dito nomes, ela ouvira comentários amargos, trechos de desprezo e poder. Gisele, sempre reservada, raramente recebia clientes pessoalmente. Muitos vinham apenas depois do anoitecer, e até mesmo Elise, sempre presente, mal via quem eram. No dia anterior à viagem fatal, Gisele tinha voltado de seu habitual circuito de setembro pelos balneários franceses, Deauville, Le Pinet e Vimer. Ela parecia satisfeita. Os negócios iam bem, e não havia sinal de urgência em sua ida à Inglaterra. Um único cliente pode ter a visitado naquela noite, mas Elise não sabia dizer quem. Ela não conseguiu identificar nenhum dos passageiros nas fotografias apresentadas por Fournier. Quando se preparavam para sair, Poirot permaneceu no quarto, observando pensativamente, e então fez uma pergunta calma, porém importante. Por quê? Ele perguntou. Não havia fotografias da família de Gisele. Elise respondeu que Madame não tinha família, exceto pela filha que não via desde o nascimento. Seu tom revelou uma história antiga. Gisele, antes bela e pobre, adoeceu de varíola e saiu marcada, trocando o amor pela ambição. Provavelmente nunca nem pegou a filha no colo, pois ela foi levada embora. Ainda assim, ela providenciou o sustento da menina, deixando toda a sua fortuna para a filha que nunca conheceu. Elise também foi ajudada por Madame num momento de necessidade. Ela havia perdido suas economias, e Gisele providenciou um lar seguro e honesto para criar seu filho. Essa gratidão moldou sua devoção. Poirot sugeriu que Elise talvez não tivesse matado Gisele, mas poderia ter passado informações a alguém que o fez. Elise negou com indignação intensa. Poirot acreditou nela, mas percebeu que ainda escondia algo. Explicou que, em todo caso, sempre há algo não dito, muitas vezes insignificante, às vezes essencial. Após uma longa hesitação, Elise revelou seu dilema. Ela havia encontrado o pequeno caderno preto de Madame depois que ela saiu, caído atrás da cabeceira da cama. Tinha a intenção de devolvê-lo, mas Madame nunca voltou.
Ela queimou os papéis comprometedores. Mas não o caderno, não havia instrução sobre ele. Quando a polícia chegou, disse que os papéis já tinham sido queimados. Na verdade, esperou para cumprir os desejos de Madame mais tarde. Agora, segurando o pequeno caderno preto, entregou-o a Poirot com relutância e alívio. Era um item pessoal, cheio de anotações enigmáticas, códigos, iniciais e frases sugestivas. Esposa do coronel, destacado na Síria, deputado francês. Ligação com Stavisky. Nenhuma completa, nenhuma clara, e todas aparentemente sem sentido, sem os documentos que antes lhes davam contexto. Poirot o guardou com cuidado. Ele a tranquilizou, dizendo que ela havia feito a coisa certa. Gisele não pediu a destruição do caderno, e a lealdade de Elise não foi traída ao entregá-lo. Poirot prometeu tratar do assunto com discrição e protegê-la de qualquer problema. Por fim, uma última pergunta. Onde ela havia ligado para reservar a passagem de Gisele? Elise respondeu. Foi no escritório da Universal Airlines, no Boulevard des Capucines. Poirot anotou o endereço, depois deixou o quarto, carregando consigo o pequeno caderno preto e um fio de suspeita que apontava para algo mais profundo, em direção às sombras que ainda envolviam os segredos de Madame Gisele. Sob a luz dourada do início da tarde, Poirot e Fournier aprofundaram-se no mistério. Uma conversa com o velho Georges, o porteiro, foi tão inútil quanto sempre. Sua memória estava turva demais para lembrar da mulher que visitou Gisele na noite anterior à sua morte. Mas Poirot percebeu algo mais revelador. A reação de Georges não ao rosto dela, mas à fotografia em que aparecia de maiô. Aquele leve sobressalto sugeria reconhecimento, talvez até de Lady Horbury. Durante o almoço, os dois voltaram ao pequeno caderno preto. 5 anotações se destacavam entre as linhas codificadas, referências a figuras inglesas possivelmente ligadas aos passageiros do malfadado Prometheus. Entre elas, o marido de uma nobre, um médico da Harley Street, um caso de falsificação, um desfalque e até uma tentativa de assassinato anterior. Eles especularam. Lady Horbury parecia encaixar-se na primeira referência, talvez chantageada por dívidas ou infidelidade. Dr. Bryant poderia ser o médico da Harley Street, respeitável, mas vulnerável. A entrada sobre antiguidades falsificadas poderia, ainda que improvável, se relacionar aos Dupont. Poirot comentou com ironia que o bom caráter muitas vezes escondia grandes enganos. Um antiquário, Monsieur Cheropoulos, logo acrescentou outra dimensão. Ele se lembrava de ter vendido uma zarabatana sul-americana com dardos dias antes do assassinato, para um americano. O homem, alto e sem traços marcantes, exceto pelos óculos de casco de tartaruga e sotaque nasal, pagou imediatamente, sem negociar. Cheropoulos lembrava dos dardos em detalhes, 4 espinhos com tufos de seda vermelha desbotada. Mas no avião só havia um dardo com seda amarela e preta, uma diferença que Poirot notou com satisfação discreta. E então veio o avanço. Poirot, seguindo um palpite, levou Fournier ao Boulevard des Capucines, o escritório da Universal Airlines. Lá, um balconista nervoso chamado Jules Perrot acabou cedendo sob a pressão sutil de Poirot. Ele confessou. Um americano lhe pagou 5.000 francos para mentir. O voo da manhã não estava lotado, mas Perrot disse a Madame Gisele que estava redirecionando-a para o voo do meio-dia no Prometheus. Esse americano, chamado Silas Harper, reservou o assento ao lado do dela, número 1. Mas tal pessoa nunca embarcou. Fournier ficou atônito. Eles estavam atrás de uma mulher, e agora surgia um homem. Poirot assentiu, mas com cautela. Era fácil parecer americano em Paris. Chiclete, óculos, cavanhaque. Apenas um disfarce. Poderia ter sido alguém fantasiado? Enquanto Fournier pensava em voz alta,
Poirot permanecia fixo na fotografia arrancada da revista The Sketch, Lady Horbury e um homem em L'Épinay, de braços dados, sorrindo. Em silêncio absoluto ele a estudava com atenção. Em algum ponto por trás daquela elegância e charme ensolarado, ele sentia a máscara da mentira se desfazendo. O assassino estava escondido à vista de todos, e as pequenas células cinzentas de Poirot estavam se aproximando. Lord Stephen Horbury se sentava na sala de jantar, com a comida intocada à sua frente, lutando contra a inquietação. Alto, reservado e de intelecto modesto, ele carregava o peso do orgulho inglês antigo e de um casamento profundamente desgastado. No andar de cima, em uma cama ornamentada de carvalho entalhado, Lady Cicely Horbury desfrutava da beleza e da seda, exalando charme com uma graça polida que escondia um veneno amargo. Anos antes, Stephen se apaixonou perdidamente por sua beleza deslumbrante. Agora, aquele amor havia apodrecido e virado desprezo. O retorno de Cicely a Horbury, inesperado e indesejado, levantava perguntas que ele não podia mais ignorar. O casamento deles há muito era apenas uma fachada, vidas separadas sob o mesmo nome, mas o reaparecimento repentino de Cicely sugeria mais do que nostalgia. Quando questionada, ela se mostrou evasiva, defensiva, acusando-o de crueldade e orgulho. Mas a preocupação de Stephen era direta. Ela havia pedido dinheiro emprestado a Madame Giselle? Cicely negou com desprezo, mas sua defensividade revelava desconforto. Stephen temia o inevitável. A polícia, ainda investigando, poderia descobrir a ligação dela com a vítima. E quando descobrissem, o escândalo não distinguiria entre culpa legal e fracasso moral. A raiva dele cresceu quando saiu de perto dela. Um dia, ela o encantou. Agora, ele mal conseguia suportar sua presença. Lá fora, entre os estábulos e campos de Horbury, encontrou alívio momentâneo entre os cavalos e seu fiel spaniel. Seu rosto só se suavizou ao cruzar com Venetia Kerr, confiante a cavalo, exatamente o oposto do que Cicely era. A conversa entre eles, cheia de palavras cuidadosamente escolhidas, revelou um profundo respeito mútuo, contido pelo dever. Venetia, calma e perspicaz, percebia o tormento de Stephen. Suspeitava, como ele, que Cicely poderia estar envolvida com os assuntos de Giselle. Mas não era o crime que feria, era o poder que Cicely ainda tinha sobre sua liberdade. Divórcio era improvável. Escândalo viria. E mesmo o amor, tão real com Venetia, estava preso à honra e reputação. Stephen, incapaz de pedir que Venetia se sacrificasse por ele, fez sua escolha. Ele suportaria. Venetia aceitou essa decisão com dignidade. Sempre soube que por trás do rígido código de Stephen havia um coração leal até o fim, mesmo ao custo da própria felicidade. As palavras de despedida foram calmas, mas os olhos disseram tudo. Enquanto Venetia cavalgava de volta para casa, seus pensamentos vagavam, até que um momento chamou sua atenção. Um homem a pé, um estranho, entregou o chicote de montaria que ela havia deixado cair. Polido, estrangeiro, familiar. Horas depois, o reconhecimento veio. Era o homem do avião. O detetive. Hercule Poirot. E, assim, a paz isolada de Horbury foi rompida pela certeza de que a teia do assassinato agora alcançava o coração da propriedade. Jane Grey voltou ao salão de Antoine na manhã seguinte ao inquérito com uma mistura de apreensão e discreta determinação. O proprietário tirânico do salão, Antoine, antes conhecido como Andrew Leach, a repreendeu com seu sotaque afetado, preocupado que sua ligação com um assassinato pudesse manchar a reputação do estabelecimento. Mas por trás de sua fúria havia hesitação, como se esperasse para ver para que lado a opinião pública se inclinaria. Na verdade, a notoriedade de Jane a transformou numa sensação.
Clientes agora pediam por ela especificamente, ansiosos para serem penteadas pela garota que esteve no avião do assassinato. Fofoquinhas, especulações e fascínio acompanhavam cada passo dela. Num momento ela lavava o cabelo de uma socialite, no outro respondia a perguntas ofegantes sobre zarabatanas e detetives franceses. A rotina virou um espetáculo, sua história ensaiada e repetida, sua paciência testada. Mas Jane, ousada e cheia de recursos, aproveitou a oportunidade. Exigiu um aumento. Diante da ameaça sutil de ela se transferir para um salão rival e do interesse da imprensa que isso causaria, Antoine concordou, contrariado. Enquanto isso, a vida pessoal de Jane florescia. Norman Gale, o charmoso dentista, a levou para jantar e ao teatro. A noite foi um encanto de gostos compartilhados e aversões combinadas. Salmão defumado, Greta Garbo, vozes suaves e a preferência por ônibus em vez de metrô. Tudo parecia bom demais para ser verdade. A conexão entre os dois se aprofundava a cada encontro. Mas o destino acrescentou outra camada. Durante um almoço animado no Corner House, Jane encontrou Jean Dupont, o jovem arqueólogo francês do avião. Sua presença a surpreendeu, e a conversa casual rapidamente se tornou mais íntima, mais curiosa. Ele era charmoso, articulado, e mostrava um interesse incomum em discutir mulheres, sua beleza, o envelhecimento, o fascínio. Com franqueza e um toque de ironia, falou sobre a reserva inglesa, ideais românticos e a tragédia da beleza que se apaga. O encontro tinha um tom peculiar. Havia um leve subtexto, uma nota de observação deliberada enquanto Jean dissecava não apenas as aparências femininas, mas também os temperamentos. Ele mencionou as outras mulheres do avião, Cicely Horbury, com seu descuido exótico, Venetia Kerr, com seu orgulho inglês altivo, e concluiu, talvez de forma conveniente demais, que Jane era aquela que esperava ver novamente. Suas palavras despertaram em Jane uma mistura de interesse e cautela. Ela admirava sua autoconfiança, mas algo em sua intensidade, os olhos brilhantes, os pensamentos filosóficos sobre assassinato e desejo, a deixou ligeiramente desconfortável. Quando ele a convidou para jantar naquela noite, ela recusou, dizendo que já tinha um compromisso com Norman. Ao se despedirem, Jean manteve a gentileza, mas a maneira como segurou sua mão, por um instante longo demais, sugeria alguém acostumado a esperar por uma segunda chance. Ao vê-lo se afastar, Jane sentiu os primeiros sinais de um mistério mais profundo surgindo, não apenas sobre o crime, mas sobre os papéis que cada um deles talvez estivesse destinado a desempenhar em sua solução. Em Maswell Hill, Norman Gale tentava manter uma aparência de calma profissional, sua voz firme enquanto guiava o motor do consultório na boca de um paciente. Mas a fachada estava se desfazendo. Cada vez mais pacientes cancelavam consultas. Os olhos deles revelavam o receio não dito de um homem que dividiu uma cabine com o assassinato. No silêncio do consultório, Gale via sua carreira desmoronar. Cada consulta desmarcada era mais um fio se desfazendo. A especulação, o silêncio da imprensa, a suspeita persistente, tudo estava envenenando sua reputação. Um dentista antes bem-sucedido e respeitado, agora era lentamente afastado da vida de seus pacientes. Sua assistente, Miss Ross, leal e pragmática, ofereceu palavras de ânimo, mas seu entusiasmo soava vazio diante da sombra de ruína profissional. Gale, no entanto, recusava-se a se entregar totalmente ao desespero. Em meio a esse colapso lento, um nome brilhava em sua mente: Jane. Era por ela que se agarrava à esperança, dizendo a si mesmo que encontrariam um futuro em outro lugar, talvez no Canadá, onde seu passado seria apenas um sussurro distante. Naquela noite, durante o jantar com Jane, tentou demonstrar leveza,
Mas Jane viu através do sorriso forçado. Ela o confrontou com delicadeza, fazendo com que ele contasse a verdade. As suspeitas o isolavam, a ruína se aproximava, e ainda assim ninguém estava mais perto da verdade sobre o assassinato. Era injusto, ele era inocente, e mesmo assim, marcado. Jane, firme em seu apoio, sugeriu que fizessem algo, tomassem uma atitude. O destino, ao que parecia, ofereceu uma oportunidade imediata. Na mesa ao lado estava Mr. Clancy, o excêntrico escritor do voo. Jane propôs que o seguissem por diversão ou talvez por algo mais. Norman, contagiado pela energia dela, concordou. Clancy, alheio a tudo, tornou-se o alvo dos dois enquanto atravessavam o entardecer de Londres. Seu andar era errático, às vezes lento, às vezes rápido. Seu caminho dava voltas absurdas, como se suspeitasse que estava sendo seguido. Passou 2 vezes pela mesma esquina. Parou diante de um açougue fechado, encarando-o fixamente e murmurando para si mesmo com tanta agitação que Jane sentiu o coração acelerar. Ele anotou algo num caderninho murmurando frases estranhas. Do lugar onde observavam, Jane e Norman captaram fragmentos do monólogo dele. Palavras como, ela precisa ser silenciada, e por que ela não fala? Eles trocaram olhares. Aquilo não era um devaneio inofensivo. Clancy estava perturbado, obcecado, talvez até perigoso. Por fim, o homem desapareceu dentro de sua casa, número 47 da Cardington Square, o mesmo endereço que deu durante o inquérito. Eles hesitaram, sem saber se ele voltaria a sair. Então, das sombras, uma voz familiar o saudou. Sob o brilho de um lampião, Hercule Poirot surgiu. O grande detetive havia se juntado à perseguição, e a verdadeira investigação, ao que parecia, estava apenas começando. Norman Gale e Jane Grey se viram frente a frente com Hercule Poirot. O pequeno detetive, sempre preciso, não perdeu tempo. Em vez disso, propôs uma parceria. Seus caminhos, já entrelaçados pela sombra de um assassinato, podiam agora se unir de forma deliberada na busca pela verdade. Jane, agora recrutada como secretária temporária de Poirot, se viu segurando um caderno com uma confiança fingida. Sua tarefa: acompanhar Poirot até o caótico refúgio de Mr. Clancy, o romancista policial, cuja presença no voo fatal tinha sido tão notável quanto suspeita. Eles subiram até o caos do escritório de Clancy, um cômodo abarrotado de cascas de banana, manuscritos espalhados, gravuras e louça suja. Era um mundo construído para a ficção, e Clancy, radiante, já estava criando sua próxima história. Nela, explicou com entusiasmo, o assassinato no avião seria recontado puramente como ficção, mas com retratos perfeitos de todos os passageiros. Poirot ouviu pacientemente, enquanto Clancy descrevia o enredo absurdo de seu novo livro. Uma mulher encantadora de cobras disfarçada de piloto, que gazeava os passageiros e escapava de paraquedas. Era ridículo, fantasioso, e, no entanto, o entusiasmo de Clancy era contagiante. Ele era um homem dedicado à narrativa, não à lógica, um criador de mundos, não um buscador de verdades. Mas Poirot não se deixou distrair. Por trás da cordialidade, pressionou por informações. Clancy tinha alguma suspeita séria? Alguma impressão além da especulação dramática? Clancy confessou que não. Na ficção ele podia escolher assassinos à vontade. A realidade, porém, não se curvava. Ainda assim, Poirot captou o que precisava. Clancy citou 2 lojas, possíveis fontes para uma zarabatana. As perguntas de Poirot, ele dizia, faziam parte de um pequeno experimento. Mas estava claro que seu interesse não era nada casual. Ao saírem, Clancy presenteou Jane com um exemplar autografado de um de seus romances, A Pista da Pétala Escarlate. Ele estava nostálgico, orgulhoso de sua obra, e alheio ao fato de que,
apesar de estar fora da investigação real, talvez tivesse oferecido mais do que imaginava. De volta à rua, Jane e Poirot se reuniram a Norman Gale. O mistério estava ficando mais estranho a cada dia, mas com cada personagem excêntrico, cada história enganosa e cada inconsistência revelada, Poirot se aproximava, não apenas da verdade, mas daquilo que mais importava em sua mente: a proteção dos inocentes. Poirot começou a expor os próximos passos de seu plano elaborado. Ele revelou que, ao contrário do esperado, a zarabatana foi comprada em Paris por um homem que se passava por americano, mas nenhum passageiro com esse perfil estava a bordo do avião. A implicação era assustadora. Alguém tinha feito um esforço enorme para manipular as aparências. Embora Mr. Clancy parecesse já possuir uma zarabatana, e por isso fosse improvável que buscasse uma segunda, Poirot insistiu que ninguém podia ser descartado sem motivo. Só o motivo poderia começar a reduzir a lista de suspeitos. E os motivos, ao que parecia, estavam enterrados nas cinzas de documentos queimados e crimes não confessados. Entre os poucos fragmentos que restaram, havia uma pista apontando para uma tentativa de assassinato, um crime que Gisele talvez conhecesse e usasse como forma de chantagem. A conversa se tornou mais introspectiva. Jane admitiu que, apesar do horror do evento, se beneficiou, recebeu um aumento e atenção. Mas Poirot alertou que o sensacionalismo era passageiro. O medo, por outro lado, permanecia. Norman, por sua vez, via sua carreira desmoronar sob suspeita. Um homem, antes confiante em sua profissão, agora enfrentava uma agenda quase vazia, e a confiança dos clientes desaparecendo. Poirot propôs um plano ousado. Norman se passaria por um chantagista. O alvo, Lady Horbury. Poirot ditou uma carta cuidadosamente elaborada, sugerindo registros herdados de Madame Giselle. Norman, chocado, resistiu à ideia de enganar, mas Poirot garantiu que a mulher não chamaria a polícia nem confiaria no marido. Por fim, Norman cedeu, ainda que relutante. A convicção de Poirot era inabalável. Aquilo não era um jogo de azar, mas um experimento controlado. Mais um passo para eliminar suspeitos e provocar o surgimento da verdade. Na casa modesta do Sr. e da Sra. Mitchell, em Wandsworth, Poirot apareceu de surpresa, encontrando o comissário no meio de um jantar simples de salsicha com purê. Poirot deixou o casal à vontade, elogiou a refeição e conduziu com delicadeza a conversa até o assassinato ocorrido no avião. O Sr. Mitchell confessou o peso que o incidente colocou sobre ele. Embora a companhia aérea o tivesse inocentado, ele ainda se sentia atormentado pela possibilidade de ter deixado passar algum detalhe crucial. Sua esposa insistiu que ele não havia feito nada de errado e culpou toda a situação pela imprevisibilidade perigosa dos passageiros estrangeiros. Poirot fez uma pergunta aparentemente trivial. Havia algo fora do lugar na mesa de Madame Giselle? Mitchell, embora confuso, tinha certeza de que nada incomum tinha sido deixado, com a mesa limpa até as xícaras de café. Mas Poirot não havia ido ali em vão. Seu verdadeiro alvo, revelou, era o colega mais jovem do comissário, Davis, agora designado para o voo da manhã. Mais tarde naquele dia, Poirot encontrou Davis no bar do Crown and Feathers. O jovem, menos sério que Mitchell, falava com franqueza. Quando pressionado sobre qualquer anormalidade na mesa de Madame Giselle, ele lembrou de algo curioso. O pires dela tinha 2 colheres de café. Um detalhe pequeno, talvez, mas que ficou na memória por causa de uma superstição comum. 2 colheres significavam casamento. Nenhuma outra xícara tinha 2 colheres, e Davis sugeriu que provavelmente foi um erro causado pela correria do serviço. Mas Poirot sabia que, em um caso construído sobre sutilezas, nenhum detalhe era pequeno demais para importar. Antes de sair, fez uma última pergunta descontraída sobre garotas francesas.
Davis sorriu, apontando para a garota inglesa atrás do balcão, deixando clara sua preferência. Ao sair do pub, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixou silenciosamente. Entre trivialidades, superstições e a observação distraída de um comissário, Poirot descobriu mais um fio na teia de um crime meticulosamente tecido. James Ryder ficou mais do que um pouco surpreso ao receber uma visita do elegante detetive belga. Poirot entrou com sua costumeira elegância, uma flor na lapela e bengala na mão, e não perdeu tempo em conduzir com delicadeza a conversa até a morte de Madame Giselle. Ryder, embora desconfiado, tentou parecer amigável, oferecendo charutos e resmungando sobre a insolência da polícia. Ele insistiu que havia sido injustamente investigado, afinal, apenas havia se sentado à frente da vítima. O assento do comissário, disse ele, não foi escolha sua. Mas por trás da bravata, Poirot sentiu a fragilidade defensiva de um homem bem ciente da sua posição delicada. Ryder admitiu, não sem ironia, que a tragédia lhe trouxe algum lucro. Vendeu entrevistas para a imprensa, aproveitando a sede do público por drama de testemunha ocular. Poirot ouviu com atenção, provocando Ryder com suavidade. A conversa passou de irritação com insinuações para uma reflexão sobre o papel estranho do dinheiro em sua vida. Ele admitiu que uma pequena crise financeira em Paris quase o arruinou. Um empréstimo negado, uma sequência de consequências desencadeada. A ironia, comentou ele, era cruel. Uma quantia tão pequena, tão insignificante, o deixou perigosamente exposto. Com precisão sutil, Poirot o questionou sobre possíveis negócios com Madame Giselle. Ryder se exaltou, negando tudo, chamando o boato de calunioso. Mas sua reação foi aguda demais, defensiva demais. Poirot, observando cada movimento do rosto do homem, não fez acusações diretas. Pediu desculpas com cortesia, deixando a semente da dúvida se instalar sem confronto. Ao se despedir, Poirot fez uma última pergunta. Ryder, num momento de descuido, havia chamado o médico do avião de Dr. Hubbard. Um deslize de linguagem, disse ele, inspirado por uma cantiga infantil e pela imagem de uma flauta. O detetive registrou aquilo com interesse, entendendo que em certos erros podiam estar verdades ocultas. Poirot partiu, deixando para trás um homem cuja confiança mal escondia um fio de medo. Em seu quarto luxuoso na Grosvenor Square, cercada pelo requinte de escovas douradas e delicados frascos de cristal, Lady Horbury estava paralisada. Ela leu a carta ameaçadora repetidas vezes, cada palavra cortando mais fundo em seus nervos. Alguém que se chamava John Robinson dizia ter documentos comprometedores que tinham pertencido a Madame Giselle e lhe oferecia uma escolha: enfrentar a exposição ou pagar caro. Abalada e desesperada, Cicely buscava uma solução. As drogas lhe deram uma breve clareza, o suficiente para decidir que encontraria o chantagista e, se necessário, apostaria sua sorte para sair daquela situação. Mas o medo a consumia. Aquela velha francesa havia prometido proteção, havia jurado silêncio em caso de morte súbita. Agora, esse véu tinha sido rasgado e o mundo de Cicely se inclinava para a ruína. Enquanto isso, Norman Gale, transformado relutantemente em Mr. Robinson, se preparava para desempenhar seu papel desconfortável. A reunião aconteceu em um pequeno salão no andar de cima. Cicely, frágil e encurralada, enfrentou Norman em seu papel. Seu tom, agora áspero e vulgar, a atingiu como tapas. Ele insinuou escândalos, mencionou provas que a implicavam num caso com Raymond Barraclough. O preço, 8.000 libras. Ela tremeu, implorou, mas ele deu 2 dias, exatamente como Giselle havia feito. Antes que pudesse reagir, ele já tinha ido embora. Menos de 1 hora depois, o próprio Poirot chegou, agora no papel de salvador benevolente. A princípio, Cicely resistiu, incerta sobre suas intenções, mas o tom dele,
firme, quase paternal, rompeu sua histeria. Ele sabia de tudo, as dívidas, o caso, a chantagem. Não a julgava, apenas oferecia ajuda. E em troca, exigia a verdade, toda a verdade. Ela finalmente cedeu. Sim, ela tinha emprestado muito dinheiro com Gisele. Tudo começou 18 meses antes, durante uma sequência desastrosa de apostas. A princípio, Gisele foi generosa, quase milagrosamente, mas isso logo virou controle frio e impiedoso. Quando não conseguiu pagar, vieram as ameaças. Gisele, de alguma forma, descobriu tudo: o caso, os encontros, os hotéis. Para Lady Horbury, a morte de Gisele parecia um milagre. Mas Poirot via com clareza. Ela era a única com motivo, oportunidade e um segredo a proteger. Ele foi além. Ela havia mentido no inquérito, dizendo não conhecer a vítima, mesmo tendo encontrado Gisele em Paris na noite anterior. Com os nervos em frangalhos, ela confessou toda a sequência de mentiras. Poirot, com calma, a tranquilizou. Ela não era a assassina, ele sabia disso. Por causa de seu sexo, sim, mas mais convincente ainda, por causa de uma vespa. Ela piscou sem entender, mas ele não explicou. Em vez disso, prometeu lidar ele mesmo com o chantagista. Seu segredo estaria seguro. Em troca, ele fez 2 perguntas. Barraclough estava em Paris no dia anterior ao crime? Sim. E o nome verdadeiro dela, antes do palco? Martha Jebb, nascida em Doncaster. Poirot então ofereceu um último conselho. Que ela providenciasse um divórcio discreto. Que deixasse o marido se casar com a outra mulher que claramente desejava. Uma vez livre, talvez ela se tornasse mais rica e certamente mais segura. Cicely riu, um som seco, mas com um toque de alívio. Talvez Poirot tivesse razão. Talvez ela acabasse casando com um milionário, afinal. Seu último pedido foi simples. Ele conseguiria mesmo silenciar o homem? Poirot fez uma reverência solene. Pela palavra de Hercule Poirot, garantiu, ela nunca mais ouviria falar do Sr. Robinson. Numa manhã fria na Harley Street, o inspetor Japp caminhava com rapidez pela calçada, sua expressão tão controlada quanto seus pensamentos, calculados. Seu destino era o elegante consultório do Dr. Bryant, um homem cuja presença no voo com Madame Gisele o colocava, ainda que indiretamente, dentro do círculo de suspeitos. O inspetor não carregava mandado nem horário marcado, apenas um cartão, discretamente lacrado em um envelope pedindo alguns minutos do tempo do médico. Na sala de espera, Japp se viu cercado por pacientes distintos e pelos murmúrios discretos de admiração pela genialidade do Dr. Bryant. Observou tudo com atenção, notando o clima de prestígio e sucesso, o fluxo constante de clientes e o serviço impecável, um império construído sobre confiança delicada e silêncio. O atraso lhe servia bem. Ouvir os elogios casuais e observar o consultório em funcionamento lhe dizia mais do que qualquer dossiê. Quando finalmente foi recebido, Japp entrou em um consultório bem decorado, inundado de luz natural. Bryant o cumprimentou com cortesia. Apesar de certo cansaço ao redor dos olhos, o médico transmitia confiança tranquila. O inspetor se desculpou e rapidamente direcionou a conversa para o verdadeiro assunto de sua visita, o método curioso e letal pelo qual Madame Gisele foi assassinada. Ele perguntou casualmente sobre veneno de cobra, especialmente seu uso raro na medicina. Bryant, embora não fosse especialista em toxicologia, reconheceu que certos venenos, como o da cobra naja, tinham sido testados experimentalmente, até mesmo usados terapeuticamente em casos como epilepsia. Disse, no entanto, que esse tipo de conhecimento não fazia parte direta de sua área. Mas Japp, sempre sutil, foi mais longe, não com acusações, mas com curiosidade.
Sugeriu que a posição de Bryant como passageiro e médico lhe dava uma perspectiva única, capaz de oferecer percepções além dos especialistas. Bryant admitiu que refletiu muito sobre o caso, como qualquer pessoa faria após presenciar um assassinato de perto. Expressou espanto com a ousadia do crime, o local público, o método exótico, a aparente impossibilidade da execução. Para Japp, essa reação pareceu genuína, embora cautelosa. Bryant disse não ter experiência direta com o veneno de Boomslang, a substância que se acreditava ter sido usada, mas mencionou que um colega envolvido em pesquisas tropicais poderia ter acesso a amostras desse tipo. Quando Japp lhe ofereceu um papel com 3 nomes de especialistas, Bryant confirmou que conhecia 2 deles, inclusive um muito bem, e concordou em ajudar com o contato. Ao final da visita, Japp se levantou com agradecimentos corteses, reconhecendo a disposição do médico em colaborar. Mas ao sair para a rua, uma satisfação silenciosa iluminou seu rosto. Ele não tinha provas, nem confissão, apenas impressões, ausências e sutilezas. Mas para seu instinto treinado, a manhã não foi desperdiçada. A discrição, refletiu, era a melhor ferramenta de um detetive, e naquele dia ela havia servido bem. De volta a Scotland Yard, Poirot tirou uma folha de papel e declarou sua abordagem. Dedução lógica através de causa e efeito. Um assassinato, explicou ele, era uma ação feita para provocar um resultado. Assim, ao examinar o impacto da morte de Madame Giselle sobre cada suspeito, talvez fosse possível encontrar o assassino, não apenas pelo motivo, mas pelas consequências. Japp, intrigado apesar de si mesmo, se inclinou sobre a mesa enquanto Poirot começava a ler sua tabela em voz alta. Jane Grey, a cabeleireira, havia se beneficiado brevemente com a publicidade. Norman Gale, o dentista, sofreu danos severos à sua reputação. Lady Horbury, se de fato fosse a misteriosa devedora CL 52, saiu com seus segredos protegidos. Venetia Kerr perdeu a chance de Lord Horbury se divorciar. Clancy, o escritor, esperava lucrar com um novo romance baseado no caso. A situação do doutor. Bryant era incerta, possivelmente melhor se ele tivesse algo a esconder. Ryder recebeu dinheiro num momento crítico, e talvez fosse o indivíduo conhecido como XVB. 7, 2, 4. O restante dos passageiros e tripulação, os Dupont, Mitchell, Davis, permanecia aparentemente sem impacto. Era, como Poirot descreveu, uma tabela do destino, revelando quem ganhou, quem perdeu e quem ficou nas sombras. Ainda assim, como Japp apontou, a tabela carecia de um elemento essencial, provas concretas. Poirot admitiu, mas continuava convencido de que o progresso viria. Em seguida, refletiu sobre a natureza peculiar de Madame Giselle, uma mulher sem passado, família ou laços sentimentais. Ela já havia sido jovem, talvez apaixonada, mas fechou essa porta e abraçou uma vida solitária e comercial. Nesse vazio, ele acreditava, estava a chave. Por fim, Poirot mencionou o que chamou de 3 pistas, os fios sutis demais para mentes comuns. Não a zarabatana, insistiu ele, mas pistas dignas de um romance de Clancy. A pista da vespa, a pista na bagagem do passageiro e a pista da colher extra de café. Japp, cético, riu da menção a uma colher. Mas Poirot, sério e preciso, encerrou a conversa com uma observação arrepiante. Neste caso, 2 colheres numa xícara não significavam casamento, mas sim um funeral. Como quem não quer nada, Poirot fez uma proposta a Jenny. Um cargo de secretária em sua próxima viagem a Paris. No início, ela recusou, sentindo-se presa ao emprego.
Mas dias depois, após um confronto com uma cliente insuportável no salão de Antoine, ela ligou para Poirot. Demitida, frustrada e impulsivamente encorajada, perguntou se a oferta ainda estava de pé. Poirot, é claro, já tinha previsto esse momento perfeitamente. Jane aceitou. A viagem para Paris, feita de trem em vez de avião, uma decisão que Jane preferia muito, foi marcada pelas instruções meticulosas de Poirot. O verdadeiro objetivo, ele sugeriu, era aprofundar as investigações sobre Giselle, especialmente sobre qualquer ligação que Lady Horbury pudesse ter tido em Paris. O papel de Jane seria sutil, observador e socialmente encantador, especialmente ao lidar com Jean Dupont, o mais jovem dos dois arqueólogos. A chegada em Paris os levou rapidamente a um jantar com os Dupont. Enquanto o Sr. Dupont se envolvia animadamente em discussões com Poirot sobre os encantos da cerâmica pré-histórica e a trágica falta de valorização dos fragmentos antigos, Jane mais uma vez se sentiu encantada pela companhia gentil e sincera de Jean. Ainda assim, mesmo em suas risadas leves, ela permanecia atenta, tentando perceber que papel aqueles homens desempenhavam no enigma maior. Poirot, por sua vez, conduziu a noite com cuidado. Durante a conversa, guiou o velho Dupont a aprovar com entusiasmo uma doação fictícia, 500 libras. Em troca, propôs que Jane fosse permitida a acompanhar a expedição de primavera deles para a Pérsia. Surpreso, mas intrigado, o professor prometeu consultar o filho. Mais tarde, de volta ao hotel, Poirot revelou o acordo a Jane com ar de triunfo. Ela ficou incrédula. Pérsia? Insistiu que não tinha intenção de escavar ruínas, seu futuro estava na Inglaterra, ou talvez ao lado de Norman no exterior. Poirot apenas sorriu e a tranquilizou. Entusiasmo não era contrato assinado. O futuro, sugeriu ele, ainda não estava escrito. E havia uma figura nas sombras que ainda não tinha entrado no centro do palco. Enquanto o elevador subia silenciosamente em direção ao seu quarto, Jane suspirou. Trabalhar com Poirot, ela percebeu, nunca seria um emprego tranquilo. Ele exigia sigilo, criatividade e até mesmo a habilidade de costurar meias, se fosse necessário. E, ainda assim, por trás de todas as excentricidades irritantes, havia um método em cada curva do seu jogo. O inspetor Fournier entrou na sala de estar de Poirot com um brilho de descoberta nos olhos. Depois de muito raciocínio, ele finalmente compreendeu a sutil insinuação que Poirot havia feito em Londres. A zarabatana, longe de ter sido descartada às pressas, tinha sido colocada ali de propósito. Sua presença não era prova de uso, era, na verdade, uma distração. Juntos, eles exploraram a lógica. Se não foi a zarabatana, então o quê? Algo inofensivo. Algo que um passageiro pudesse levar aos lábios sem chamar atenção. Um piteira, talvez. Um cachimbo. Fournier lembrou que Lady Horbury possuía 2 piteiras. Cachimbos curdos também haviam sido encontrados entre os pertences dos Dupont. Poirot o encorajou a olhar mais fundo ainda. Lembrou-o de forma enigmática da Vespa. Antes que pudessem continuar, uma ligação os interrompeu. A filha de Giselle havia aparecido para reivindicar sua herança. A figura há muito tempo especulada nas sombras tinha finalmente saído à luz. Poirot e Fournier partiram imediatamente, com Poirot deixando um bilhete enigmático para Jane, mencionando meias, botões e para evitar falar de cerâmica antiga com Jean Dupont. No escritório de Maître Thibault, o advogado os recebeu com cordialidade. Ele apresentou os documentos, certidões de nascimento e casamento que traçavam o passado de Marie Morisot e legitimavam Anne Richards, nascida Morisot. A criança criada em um convento no Quebec e mais tarde trabalhadora, não soube da identidade da mãe até que um anúncio cuidadosamente colocado a alcançou. Anne entrou pouco depois, serena, atraente, discreta. Falou de sua criação com gratidão,
de seu casamento com um homem do ramo de instrumentos cirúrgicos e de seu retorno recente da Holanda. Mas sobre a mãe sabia quase nada. Nenhuma pista surgiu. Nenhuma revelação. Apenas uma sensação persistente, em Poirot, de que o rosto dela lhe lembrava algo que ele ainda não conseguia alcançar. Ao saírem, Fournier pressionou Poirot. Ele suspeitava que a moça fosse uma impostora. Poirot admitiu que havia considerado isso. E mais. Havia 3 mulheres no avião. Uma, Miss Carr, tinha linhagem comprovada. As outras 2, Lady Horbury e Jane Grey, tinham passados obscuros. Poirot cogitou, ainda que brevemente, que uma delas pudesse ser a filha de Giselle disfarçada. Eles voltaram ao hotel de Poirot, onde um objeto casual lembrou a Fournier de outra pista esquecida. A flauta. A flauta do Dr. Bryant. Uma possível ferramenta para administrar veneno, despercebida. Quase como por sinal, o próprio médico apareceu, solene e sereno. Cumprimentou Poirot com calor e um ar de encerramento. Durante uma bebida tranquila, confessou sua decisão. Havia deixado a medicina. O motivo, dito com convicção suave, foi o amor. Uma de suas pacientes, uma mulher presa em um casamento atormentado com um homem viciado em drogas, sofrera por muito tempo. Juntos, eles começariam uma nova vida no Quênia. Nenhum escândalo o obrigou a sair. Ele deixou voluntariamente, por felicidade. Poirot assentiu com compreensão. Quando o médico saiu, estojo da flauta em mãos, Fournier voltou. Poirot estava à escrivaninha, calmamente fazendo uma ligação para o Quebec. A trilha, embora sinuosa, estava perto do fim. A figura sombria tinha surgido, mas a verdade real ainda pairava, logo atrás da cortina. Enquanto Fournier e Jane saíam para o café da manhã, Poirot ficou, dizendo ter assuntos inacabados. Durante o café, Jane perguntou a Fournier sobre Anne Richards. Ele ofereceu uma descrição cuidadosa, morena, reservada e sem traços marcantes. A conversa seguiu de forma casual, mas havia nela a corrente oculta da suspeita que ainda pairava sobre a misteriosa filha de Giselle. Poirot se juntou a eles logo depois, visivelmente abalado por sua última conversa. Ele havia falado com Mère Angélique, diretora do instituto em Quebec, onde Anne cresceu. A conversa confirmou todos os pontos da história de Anne. Sua mãe, Marie Morisot, realmente tinha desaparecido na França com um homem do ramo dos vinhos. Dinheiro era enviado regularmente, mas nunca houve menção de reencontro entre mãe e filha. Anne deixou o convento aos 18 anos, trabalhou como manicure e depois como criada. Seu casamento com um americano na Europa tinha acontecido recentemente. Ela manteve contato esporádico com o convento, e os relatórios do inquérito finalmente alertaram Mère Angélique sobre a possível identidade dela como filha de Giselle. Até os detalhes do casamento de Giselle com Georges Le Mans batiam. Ele morreu nos primeiros dias da guerra, eliminando qualquer dúvida sobre sua participação. Poirot fez uma pausa, então declarou que havia dito algo importante anteriormente, sem perceber seu significado. Não conseguia lembrar o quê. Frustrado, afastou o pensamento. Quando a refeição terminou, eles se levantaram, e Jane pegou sua bolsa e as luvas. Fez uma careta quando uma unha quebrada puxou dolorosamente. Foi um momento trivial, mas aos olhos de Poirot provocou uma revelação. De repente ele se sentou novamente, os olhos brilhando com a percepção. Finalmente lembrou onde tinha visto o rosto de Anne Morisot antes, não em fotografias, mas pessoalmente. No dia do assassinato, a bordo do voo fatal. Ela estava lá, não como passageira, mas como a empregada de Lady Horbury, a mesma que foi mandada buscar uma lixa de unhas. Anne Morisot, a suposta herdeira desconhecida, era na verdade Madeleine, a criada que esteve no avião desde o início, ao lado da própria mãe que ela matou. A peça final se encaixou.
A figura elusiva que ele sentia o tempo todo nunca havia desaparecido. Ela apenas vestiu outro disfarce, escondida bem diante de seus olhos. A revelação de que Anne Morisot estava presente no avião no momento do assassinato atingiu o grupo como um raio inesperado. Aquela que antes parecia uma herdeira distante, chegando tarde para reivindicar sua herança, agora era alguém com motivo e oportunidade. Sua presença passou despercebida por quase todos, mas Jane se lembrou dela, uma jovem alta e morena chamada Madeleine, a criada convocada por Lady Horbury. As implicações eram enormes. Fournier entendeu rapidamente o significado. A filha passou diretamente ao lado da poltrona da mãe, mais perto da vítima do que qualquer outra pessoa naquele momento crucial. A oportunidade foi perfeita. O motivo, evidente. Por que então ninguém a mencionou antes? Apenas a distração de Poirot com seu enjoo parecia explicar, mas os outros também falharam em notar sua presença. Eles especularam se o veneno poderia ter agido com atraso, explicando o intervalo entre a interação inicial e a morte de Gisele. Poirot, normalmente tão seguro, admitiu a possibilidade de erro. Teria ele dado importância demais a uma única pista? Se aquele objeto tão central em sua teoria fosse uma pista falsa, toda a sua construção poderia ruir. Fournier propôs uma investigação discreta sobre os movimentos de Anne. Os trâmites legais poderiam ser desacelerados. A vigilância mantida. Mas um detalhe preocupava. Anne disse que seu marido estava no Canadá. Seria ele o misterioso americano que comprou a zarabatana em Paris? Poirot, perdido em pensamentos, questionou sua própria mente. Será que havia sido conduzido à solução errada? Estava vendo apenas o que queria ver? Ele se agarrou à disciplina do raciocínio. Se Anne era inocente, por que mentiu? Mas se era culpada, como isso se encaixava na pista que ele acreditava ser infalível? Algo não encaixava. Sua conclusão: Anne Morisot não deveria estar no avião, se sua teoria original estivesse certa. Os outros acharam esse raciocínio impenetrável, até mesmo absurdo. Mas então, com um suspiro repentino, Poirot percebeu algo e se levantou com urgência. Ele ligou para Lady Horbury. Uma pequena pergunta confirmou tudo. Sua criada normalmente viajava de trem e barco. Naquela ocasião foi instruída, no último minuto, a acompanhá-la de avião. Aquela mudança não foi planejada. Foi de última hora. Poirot empalideceu. Se sua suspeita estivesse certa, não havia tempo a perder. Correu com Fournier até o hotel de Anne. Eles precisavam agir imediatamente. Ela estava em perigo. O policial hesitou, cauteloso em alertar a suspeita. Poirot insistiu. Ele não estava sendo imprudente. Aquilo não era estratégia, era medo. Quando chegaram, era tarde demais. O recepcionista informou que a senhora Richards havia saído apenas meia hora antes. Saiu de forma inesperada, após uma visita surpresa de um cavalheiro americano. Almoçaram juntos e depois ela partiu sozinha, em direção à Gare du Nord. Parecia provável que estivesse tentando deixar o país. Agiram rapidamente. Contataram as autoridades em Boulogne, tentando interceptar o trem. Mas a expressão de Poirot escurecia a cada instante. O medo que carregava agora também pesava sobre Fournier. Foi por volta das 17 horas que Poirot voltou ao hotel. Jane o recebeu com perguntas, mas um olhar dele bastou para silenciá-la. Os olhos dele estavam cheios de tristeza. Em voz baixa, ele contou. No trem para Boulogne, uma mulher foi encontrada morta. Um pequeno frasco azul caiu da mão dela. Ácido cianídrico. Era Anne Morisot. Jane ficou sem fôlego. Suicídio. Esse foi o veredito. A polícia acreditava nisso. Mas Poirot? Ele hesitou. Escolheu as palavras com cuidado. Sim, disse ele.
Foi o que eles pensaram. Mas por trás do olhar sereno, uma pergunta mais profunda pairava. Ela se matou por culpa ou por medo? E no silêncio que se seguiu, Poirot sussurrou talvez a verdade mais profunda. É preciso coragem para morrer. Mas é preciso a mesma coragem para viver. A calma que seguiu a morte de Anne Morisot durou pouco. Embora os jornais tenham noticiado seu suicídio com pouca atenção, aqueles mais próximos do caso sabiam que a justiça ainda não tinha sido feita publicamente. Norman Gale disse uma verdade amarga a Poirot. Embora a suspeita tivesse saído de Anne, ainda pairava sobre os demais. Poirot convidou Gale, Jane e o entusiasmado Sr. Clancy para um jantar, prometendo revelações. Após a refeição, Poirot se levantou, declarando cerimoniosamente que revelaria o método por trás de suas deduções. O que se seguiu foi uma aula magistral de lógica, engano e da delicada interação entre fatos e impressões. Começando pelo momento a bordo do avião Prometheus, ele relembrou como a morte de Madame Giselle foi inicialmente explicada pela presença de uma vespa, e como desde então ele já sentia algo forçado naquela história. A descoberta sob o assento, um espinho nativo com fibras amarelas e pretas, sugeria algo mais sinistro. Clancy, sempre o detetive amador, apoiou com entusiasmo a ideia de assassinato com o Zarabatana. Mas Poirot notou duas peculiaridades. A vespa parecia ter aparecido apenas no momento exato, e a Zarabatana foi convenientemente encontrada, ainda com etiqueta de preço. Não foi descartada, como a lógica indicaria, mas deixada de propósito para ser encontrada. A única explicação era que o assassino queria que ela fosse descoberta para enganar. O espinho envenenado, concluiu Poirot, foi cravado na veia jugular de Giselle à mão, não à distância. Apenas alguém que se aproximou diretamente dela poderia ter feito isso. 2 comissários tinham essa liberdade, mas havia mais um passageiro, o Sr. Clancy, que passou por seu assento. Clancy, alarmado, protestou, mas Poirot o silenciou, dizendo que ainda não tinha terminado. Ele analisou o papel da vespa e teorizou que ela foi levada a bordo de propósito, em um pequeno recipiente. Uma busca revelou uma caixa de fósforos no bolso de Norman Gale, vazia. A princípio, isso confundiu Poirot. Gale não tinha deixado o assento, ou tinha. Um exame mais atento de sua pasta revelou um jaleco de dentista, quase idêntico ao dos comissários. Isso abriu uma possibilidade assustadora. Gale foi ao toalete, vestiu o jaleco e saiu para servir o café. Naqueles minutos cruciais, ele se moveu com rapidez, imitando um comissário, e se aproximou de Giselle com uma colher na mão. Cravou o espinho envenenado em seu pescoço, soltou a vespa e voltou ao toalete para se trocar. Ninguém percebeu nada. As suspeitas de Poirot se intensificaram com a tentativa desajeitada de disfarce de Gale durante o falso plano de chantagem. Seu exagero revelava medo. E então veio o detalhe mais condenador. Gale trabalhou em uma fazenda de cobras na África do Sul. Isso explicava seu acesso ao veneno. Norman Gale, que assumiu o nome de Richards ao se casar com Anne, planejava herdar a fortuna por meio do assassinato. O uso do sobrenome confundiu as pistas e encobriu sua verdadeira identidade. O plano foi astuto. Anne, como filha de Giselle, herdaria a fortuna. Seu álibi seria perfeito viajando de trem. Gale se casaria com ela, a mataria discretamente e herdaria tudo. Mas sua paixão inesperada por Jane Grey complicou as coisas. Agora ele queria o dinheiro e Jane. Anne se tornou descartável. Poirot revelou que rastreou o pseudônimo de Gale, comparou sua foto e confirmou tudo, no Canadá e em Roterdã. A morte de Anne não foi suicídio, foi assassinato. Gale a obrigou a tomar o veneno. Um hematoma no pescoço e suas impressões digitais no frasco confirmaram.
Gale protestou, mas Poirot desmontou cada defesa com método. Por fim, diante das evidências esmagadoras, Gale desmoronou. Ele avançou contra Poirot, mas foi contido por Japp. Enquanto era levado algemado, o Sr. Clancy soltou um suspiro de prazer. Embora excêntrico e suspeito por instantes, Clancy não passou de um romancista perdido nas próprias fantasias. Seu entusiasmo era genuíno, mas sua mente vivia mais entre ficções do que na realidade do crime. Poirot creditou a Japp o mérito por identificar Richards, procurado pelas autoridades canadenses por outra morte misteriosa. Um assassino, charmoso e calculista. Jane, abalada mas digna, visitou Poirot mais tarde. Confessou a dor de ter se apaixonado por um assassino e jurou nunca mais amar. Poirot pediu que ela não perdesse a esperança. Ela precisava de um propósito, e ele já tinha providenciado. A expedição arqueológica na Pérsia, antes um disfarce, agora era real. Sua doação garantiu a vaga dela. Ela era desejada. Necessária. Ela hesitou, temendo que ele estivesse apenas sendo gentil. Mas Poirot, ofendido, insistiu que não era sentimental. Na porta ela parou, voltou e beijou sua testa com gratidão. Poirot, sorrindo discretamente, a viu partir. A vida, ele disse, podia ser muito terrível. Mas na coragem e na verdade, sempre havia esperança de algo melhor. E assim chegamos ao fim de mais um mistério. Morte nas Nuvens é uma história que brinca com o conceito de proximidade. Quanto mais perto do crime estamos, menos acreditamos que ele possa acontecer diante de nossos olhos. E é exatamente aí que reside a genialidade de Poirot. Ao longo da narrativa, vemos um desfile de personagens com diferentes aparências e intenções, e Christie mais uma vez nos conduz por falsas pistas, vaidades e distrações que mascaram a verdade. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, compartilhe com outros amantes do suspense e ative o sininho para acompanhar os próximos enigmas cuidadosamente selecionados da Rainha do Crime. E se você chegou até o final, comente. O assassino também estava a bordo. Assim saberei quem permaneceu conosco até a última pista. Muito obrigado por sua companhia. Eu sou o Theo e nos vemos no próximo mistério. Grande abraço.